Você já conversou com alguém hoje? Existem coisas que são fundamentais na sobrevivência, como comer, beber, dormir, fazer cocô, fazer xixi. E existem coisas que dão valor à sobrevivência, a música, a arte, a amizade. E existem coisas que acalentam a sobrevivência, como se trouxesse paz à sobrevivência. E aí que entra a conversa. Uma simples e boa conversa. Talvez nunca antes na história dessa humanidade houve tanta necessidade de falar e ser ouvido. Talvez muitas vezes a gente associa o falar, o conversar com a necessidade de obter respostas. E muitas vezes a necessidade é só de falar. Muitas vezes não de obter respostas, mas de ter alguém que pare um certo tempo e dedique um tempo para nos ouvir. Lá na página do C.S. Lewis, muita gente procura a página sem ao menos saber com quem está conversando e começa a falar da sua vida, dos seus problemas, de problemas no casamento, de problemas no serviço ou de pensamentos ruins que tormentam a sua vida pelo simples fato de poder conversar. Já teve caso de gente que falou e depois que veio a resposta que eu fui falar com a pessoa, ela nem se importou. Porque na verdade ela precisava desabafar, ela precisava colocar para fora aquilo que ela estava afligida. E muitas vezes a nossa mente é atormentada por pensamentos ruins que fazem a gente sofrer pelo simples fato de não ter com quem a gente converse e perceba que aquilo é totalmente inútil, totalmente absurdo. Por exemplo, uma pessoa que começa a ter medo de sair de casa porque tem medo de vir um pinguim voador e morder o seu pescoço e chupar todo o seu sangue. Por mais que seja uma história absurda e um pensamento totalmente absurdo, pode acreditar, muita gente tem esse tipo de pensamento. Talvez não com pinguins voadores, chupadores de sangue, mas com pensamentos absurdos que tiram a paz. E talvez o simples fato de contar isso para alguém já cura, porque o simples fato de falar faz a pessoa perceber que é uma ideia absurda demais para acontecer. Então nunca houve tanta necessidade da gente expressar tanto os nossos sentimentos, tanto quanto o nosso dia a dia, quanto os nossos pensamentos. Esses dias eu conversava com uma amiga e hoje muito é falado sobre a necessidade de comer menos sal por causa da hipertensão, comer menos doce por causa da diabetes, coisas que previnem doenças posteriores. Mas muitas vezes a gente não ouve falar sobre a prevenção à depressão, à ansiedade, sobre vigiar os nossos pensamentos para que a gente se previna de psicológicas. Então, baseado nisso que eu estou pensando, eu vi a necessidade de que você se disponha a conversar com alguém. Eu percebi que todas as vezes que eu me colocava na posição de conversar com alguém e de falar de coisas que me afligiam, eu vi que é como se jogasse uma ducha de água fria no calor ou me desse um cobertorzinho no frio. O ato de conversar e procurar alguém para que nos escute é algo que acalenta a nossa vida, traz paz. É como deitar numa cama quentinha no dia frio. É necessário conversar, é necessário encontrar alguém que se disponha a conversar. Não um Zé Ruela, um Maria Ruela, que venha piorar a nossa situação dando conselhos inúteis ou idiotas. Mas uma boa pessoa que esteja disposta a nos ouvir. E muitas vezes sem a ambição de dar uma resposta, de trazer uma solução para o problema, mas pelo simples fato de parar, sentar e ouvir aquilo que nos aflige. Então, baseado em torno dessa conversa que eu estou tendo com vocês, resolvi criar um grupo no Facebook chamado Converse com Alguém C.S. Lewis Brasil, para que pessoas que necessitam conversar e pessoas que têm essa disposição de ouvir possam se encontrar e lá servir de algo que acalenta a sobrevivência, tanto de quem fala, tanto de quem ouve. Porque se é necessário conversar com alguém, sair de casa e
ao gravar esse vídeo, eu até pensava que talvez se Jesus viesse hoje fisicamente e passeasse ao longo das cidades, talvez a fila de pessoas que precisavam conversar com Jesus era muito maior do que a fila de pessoas que precisavam de um milagre vindo de Jesus. Então, que você possa ser sinal de Cristo na vida do outro, e saiba ouvir, e saiba escutar, e perca o seu tempo ouvindo alguém. E você não vive no seu mundo como numa gaiola preta que se envolve e te deixa na escuridão. Abra essa porta e procure alguém para conversar. Não tenha receio daquilo que você vai falar. Não se julgue idiota demais ou julgue a sua conversa idiota demais. Sempre há alguém disposto a ouvir sem carregar um julgamento com ele. Então, se faz necessário conversar, se faz necessário escutar, saia da tua gaiola ou abra a gaiola de alguém. Escute, converse e acalente a sobrevivência, tanto sua quanto do outro. Amém. Em mansões construídas no abuso do